Bom, gente, agora a gente vai falar de pagamento em atraso. Você aí, por acaso, já fez algum pagamento em atraso? Porque geralmente, quando você paga em atraso, aparece assim, ó, competência, a remuneração na frente, que é o salário de contribuição, e bem na frente dessa competência que você pagou em atraso, vem a data desse pagamento em atraso. Então, dá uma olhadinha, baixa o seu CNIS e dá uma olhadinha aí se você, por acaso, já pagou o INSS aí alguma vez na sua vida em atraso. Quanto tempo de atraso que você pagou essa guia? Pois bem, gente, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do pagamento em atraso. É uma dúvida, né, que muita gente me pergunta. Eu posso pagar em atraso? Eu quero pagar em atraso. Então, nessa aula aqui de hoje, eu vou explicar coisas que vocês precisam saber já de cara sobre o pagamento em atraso. Quem quiser fazer isso, tem que tomar cuidado. Primeiro, não são todos os segurados que podem realizar esse tipo de procedimento. Os segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais que prestam serviço para pessoa jurídica não podem e nem devem fazer esse tipo de recolhimento em atraso, tá? Por quê? Porque é a responsabilidade do recolhimento da empresa que contratou. Aliás, gente, o contribuinte individual que presta serviço para pessoa jurídica, isso é válido apenas a partir de abril de 2003, tá bom? Que a responsabilidade ficou aqui para a pessoa que contrata o contribuinte individual para prestação de serviço. Os empregados domésticos também entram nessa listagem aqui. Eles não podem e nem devem pagar o INSS em atraso, já que o empregador que é a responsável por esse recolhimento. E é claro, gente, nós temos mais casos aqui onde não há a necessidade da pessoa fazer o pagamento em atraso, ok? Por exemplo, os segurados especiais, que está dentro lá da classificação dos obrigatórios, né? São os rurais que trabalham em regime de economia familiar ou individual para sua própria subsistência. Essas pessoas aqui, gente, até outubro de 1991, elas não precisam indenizar o INSS ou pagar o INSS em atraso, bastando apenas comprovar que eles trabalhavam nessas condições, caso queira pegar esse tempo, levar para uma das regras por tempo de contribuição. Essas pessoas aqui, elas não precisam pagar o INSS em atraso. Muitas até pagam, jogam dinheiro fora, porque não sabem dessa informação. Claro, vocês vão ter que comprovar que, de fato, houve o recolhimento junto ao INSS, né, gente? E se não houve por parte da empresa, a empresa tem que pagar por isso. Qual que é a forma de resolver, né? Se acontecer isso com você aí ou com um segurado que você está atendendo, talvez um processo resolva, né, gente? Realmente. A justiça consegue resolver bastante coisa. Ou será que não? Então tem formas de comprovar, tá tudo na legislação. Vou deixar aqui para vocês, gente, vocês têm que aprofundar nisso aqui, tá? Quem pode e quem não pode. Por que que não pode? Porque não é sua obrigação, beleza? Se você pagar, você vai estar jogando dinheiro fora. Bastando apenas comprovar que de fato você estava trabalhando para essa empresa. Então vamos lá, gente. Mas e quem pode pagar o INSS? Como é que isso funciona? Pois é, as únicas pessoas que podem pagar o INSS são os contribuintes individuais e os facultativos. Fique bem claro isso aqui, gente. Os contribuintes individuais, eles podem pagar o INSS com atraso qualquer, tá? Um atraso de 5 anos, mais de 5 anos de atraso. O tempo que tiver aí de atraso, quiser pagar, pode pagar. Claro, tem as regrinhas, tá, gente? Já os facultativos, eles podem pagar um atraso de até 6 meses. Mais do que isso, não pode. Esse é o primeiro regramento que você tem que entender. A segunda regrinha que vocês precisam entender aqui, gente, é muito importante vocês entenderem isso aqui. É quem precisa comprovar antes de pagar e quem não precisa comprovar. Porque quando você vai pagar em atraso, você tem que tomar cuidado com essa questão de você poder e de você não poder. E também essa questão de ter comprovação ou não comprovação. Então vamos lá, gente. Quem não precisa comprovar, né, para pagar o INSS em atraso? Os contribuintes individuais que tiverem um atraso menor do que 5 anos, até 5 anos,
anos, sendo que eles já pagaram o INSS alguma vez na vida nessa categoria, como contribuinte individual. Aqui não precisa comprovar, basta apenas entrar lá no sistema de acréscimos legais da Receita Federal, a gente fala SAL, né? Aí vocês entram lá e conseguem gerar a guia e tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Não precisa fazer nenhuma comprovação junto ao INSS antes de pagar dessa forma. Mas e quando precisa comprovação? Como é que funciona? Se você é contribuinte individual, né? A gente tá falando aqui, gente, o foco aqui é o contribuinte individual, que ele é a única pessoa aqui que pode pagar em atraso, com um atraso assim superior ou até 5 anos de atraso. Os facultativos até 6 meses de atraso, no máximo. Não esqueçam disso, tá? Então facultativo nem precisa comprovar nada não, beleza? Agora eu tô dando um foco nos contribuintes individuais, precisam comprovar antes de efetuar esse pagamento. Claro, se durante a análise que você fizer for interessante recolher esse pagamento aí em atraso. O que acontece? Quem precisa comprovar aqui então, gente? Quando o atraso contribuinte individual for superior a 5 anos. A gente fala que isso aqui é indenização, gente. Nesse caso aqui, o contribuinte individual, antes de pagar, ele vai ter que comprovar que de fato, naquela época, ele trabalhava como contribuinte individual. Então não é só sair pagando. Então bastante cuidado. Se você pagar de qualquer jeito, vai estar jogando dinheiro fora. Inclusive, para pagar nessa modalidade aqui de indenização, que é um atraso superior a 5 anos, você tem que solicitar o cálculo, as guias junto ao INSS. E eu vou falar mais, tá? Acontece deles gerarem a guia para você, tá? O contribuinte individual vai pedir para o INSS para gerar a guia. Eles vão gerar essa guia, você vai pagar, sei lá, 30, 40, 60 mil reais. Não sei, gente, é muito dinheiro, tá? Pode acontecer de ser muito alto esse valor. Aí vocês vão pagar e na hora de pedir aposentadoria, na hora de pedir o benefício, vocês vai ficar achando, né, gente, que vai dar para pedir e na verdade não dá. Por quê? Porque eles só vão aceitar esse recolhimento que você fez, mesmo depois de tendo pago, se você conseguir comprovar que de fato nessa época aí que você recolheu estava como contribuinte individual. Então tem essa questão que é muito séria, gente, então bastante cuidado. Vai ter que comprovar também se você, né, tiver um atraso aí menor do que 5 anos, até 5 anos de atraso, contribuinte individual, mas nunca pagou o INSS como contribuinte individual. Ou seja, você quer pagar aí um atraso de até 5 anos, mas você não tinha o cadastro como contribuinte individual. Você nunca pagou o INSS como contribuinte individual. Então, o que você vai ter que fazer primeiro antes de pagar? Comprovar que esse período aí que você tá querendo pagar em atraso, você estava sim, você era qualificado como contribuinte individual. Mais uma vez aqui, antes de pagar, tem que comprovar, porque senão você vai estar jogando dinheiro fora. Outra situação aqui, gente, e última situação aqui para você contribuinte individual que quer pagar o INSS em atraso. Vai precisar comprovar se o atraso for de até 5 anos, né? Menos que 5 anos ou até 5 anos de atraso na categoria de contribuinte individual. Se você quiser fazer esse recolhimento aí anterior à data do seu primeiro recolhimento em dia. Então, se for nessas condições aqui, você também vai ter que fazer a comprovação antes de pagar, antes de ir lá no sistema da Receita Federal e fazer a geração da guia. Fica bem claro isso aqui, gente. Esses 3 casos aqui precisa de comprovação antes de efetuar o pagamento. Mais importante ainda é esses 2 últimos aqui, porque você mesmo consegue gerar a guia dentro do sistema da Receita Federal. Então imagina aí, você gerando guia, sei lá, gera 2 anos de guia aí, sabendo que você pode pagar contribuinte individual, vai lá e paga, e na hora de pedir aposentadoria, o INSS vai te pedir ali uma série de documentos para você comprovar que de fato você era contribuinte individual nessa época. Olha a dor de cabeça que você tá arrumando. Então se atente a isso, tá? Principalmente para esse atraso aí de até 5 anos. Quando o atraso é superior a 5 anos, você fica um pouco mais esperto, que você já sabe, né? Tem que até pedir o INSS para gerar. Então antes disso, você já vai ligar os pontos. Não, peraí, se eu vou pedir o INSS para gerar uma indenização, então eu já vou fazer a comprovação antes, né? Não vou sair pagando essa guia. Às vezes vocês vão até lembrar disso. O mais perigoso é quando o atraso é menor do que 5 anos, porque uma coisa que pode passar aí de liso e você nem perceber, fazer o pagamento de qualquer jeito e depois pedir comprovação e você nem ter essa comprovação. Outra questão que vocês têm que ficar ligados, gente, exatamente isso que eu tô querendo falar aqui com vocês. Toma cuidado com esse pagamento em atraso, não sai pagando de qualquer jeito. Se você quiser pagar em atraso, toma cuidado, não é sair pagando INSS em atraso de qualquer jeito. Primeiro, gente, por conta dessa questão que eu falei com vocês das comprovações.
contribuições e também das categorias que podem pagar o INSS em atraso. Segunda questão, pode estar jogando dinheiro fora, então precisa analisar o seu caso antes de sair pagando em atraso. Isso aqui a gente consegue analisar lá quando a gente está fazendo planejamento previdenciário. Será que vale a pena o João pagar o INSS em atraso? Será que ele pode? A gente faz toda essa análise. Uma coisa muito importante, gente, se eu for falar do pagamento em atraso, vamos ficar até amanhã aqui se for falar tudo. Vamos lá. O pagamento em atraso acontece o seguinte, tá? Vocês estão lembrados da regra do cômputo da carência? Quando se trata de pagamento em atraso de indenização, quando o atraso é superior a 5 anos, aquele período que você pagou em atraso vai entrar para tempo de contribuição, mas não vai entrar para a carência. Gente, não entra para carência. Quando o atraso é inferior até 5 anos, vamos falar assim, até 5 anos de atraso, pode acontecer de entrar para carência? Pode, mas vocês lembram do regramento do cômputo da carência para você e contribuinte individual e para você facultativo? A carência só começa a contar a partir da sua primeira contribuição paga em dia, sendo que, se houver essa perda da qualidade de segurado, a carência só vai voltar a ser computada a partir do seu novo primeiro recolhimento em dia. Ou seja, se você for pagar em atraso até esses últimos 5 anos de atraso, seguindo todos os regramentos que eu citei, tá? Para vocês, tem que tomar cuidado. Tem que ainda prestar atenção nessa questão da carência, gente. Se vai entrar para carência ou se não vai. Ou seja, só vai computar para carência se você tiver um primeiro recolhimento pago em dia e se você ainda estiver no seu período de graça. Esse é um regramento, inclusive, gente, acrescentado aí recentemente, no finalzinho de 2021, foi acrescentada essa questão aí. Então tem que tomar bastante cuidado com o pagamento em atraso e carência, porque igual eu falei lá no outro vídeo, as duas coisas, gente, andam juntas. Então bastante cuidado. A carência só é computada quando você paga o INSS da forma correta. Já fica ciente disso aí, tá? Pagamento em atraso e carência, então bastante cuidado, ok? Foi acrescentado nessa última legislação, gente, uma questão bem importante. Se você pagar em atraso, esse período pago em atraso aí, para cômputo de tempo de contribuição, só vai ser computado, de fato, vai valer para sua aposentadoria quando ele realmente estiver pago, já estiver consolidado. Então, por exemplo, você tá para pedir uma aposentadoria e você fez o pagamento em atraso, aí sim você vai poder entrar com o pedido de aposentadoria. Se você entrar com o pedido de aposentadoria primeiro e depois resolver pagar em atraso, aquele pedido de aposentadoria ali pode ser até negado. Por quê? Porque não ocorreu o tempo de contribuição. Você não fez efetivamente o pagamento em atraso para entrar naquela regra ou naquela aposentadoria. Então tem essa questão também do pagamento em atraso. E mais uma coisa, gente, pagamento em atraso não está sendo válido para você conseguir atingir as regras antigas, anterior à reforma da Previdência, tá bom? Para direito adquirido. Não adianta nada hoje você virar e pagar, sei lá, 2 anos antes de 2019, visando uma aposentadoria no regramento antigo. Não adianta. O INSS não está aceitando isso mais. Pode ser que algum tribunal, na justiça, você consiga sim. Inclusive, nós estamos tendo aí alguns tribunais, tá, aceitando esses pedidos, mas o INSS não está aceitando. Então o INSS não aceita, mas a justiça pode aceitar, tá bom, gente? Então tem que tomar cuidado com isso também. Tô batendo martelo que não, quem bate martelo é juiz. Então tem que tomar cuidado com isso. E mais uma coisa muito importante, pagar em atraso não vai te incluir nos pedágios de 50% e de 100%. Se essa pessoa puder pagar em atraso e fizer isso, ela vai estar jogando dinheiro fora. Porque o novo regramento está bem claro quanto a isso. Contribuições pagas em atraso não serão válidas para direito adquirido e nem para alcançar pedágio 50% e de 100% na data da reforma. Então tem que tomar bastante cuidado com o pagamento em atraso, gente. Por que eu tô falando tudo isso aqui com vocês, gente? Porque é necessário e eu vou falar com vocês. Não falei tudo. Vai lá e estuda. Vai na legislação e entenda essa questão do pagamento em atraso, tá bom? Tá? Se alguém te perguntar ou se você tiver com ideia de fazer pagamento em atraso, o recado tá dado, tá? Então bastante cuidado, não sai pagando INSS em atraso de qualquer jeito, ok? Bora para nossa próxima aula. Bora!